caminhando neste tema, numa série chamada Uns aos Outros, esse evangelho vivido nos relacionamentos. E hoje nós vamos para Atos 15. Nós já passamos por duas ocasiões ou duas situações, a primeira delas de Evódia e Síndique, onde o apóstolo Paulo pede para que elas pensem concordemente no Senhor. Na semana passada nós passamos por aquele atrito no evangelho entre Paulo e Pedro, aquele encontro face a face, que foi um encontro assim bem difícil de acontecer. E hoje, quem está envolvido de novo? O apóstolo Paulo, mais uma vez. Então veja bem, para aqueles que têm um sonho ou tiveram um sonho de serem pastoreados pelo apóstolo Paulo, perceba que ele está envolvido em alguns atritos necessários, e esse aqui talvez seja o atrito mais destoante naquilo que a gente chama do evangelho, porque foi um atrito pesado entre Paulo e Barnabé, aqueles dois mesmos que a igreja de Antioquia chamou ou enviou para o ministério quando o Espírito Santo chamou. Lembrem-se que o Espírito Santo pediu ou enviou uma mensagem à igreja dizendo: separai-me agora Barnabé e Saulo para o ministério que os tenho chamado. E esses dois, aqui em Atos 15, tiveram um desentendimento quando estavam para iniciar a segunda viagem missionária. E nós vamos então caminhar nesse texto, nesse instante, Atos 15, verso 36 ao verso 41. Olha o que diz a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Os irmãos? Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Os irmãos, mais uma vez. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui no final do capítulo 15. Esse é um texto, é um exemplo assim prático daquilo que Amós, capítulo 3, versículo 3 diz nas Escrituras. Se eu me lembro bem, na quarta-feira eu falei sobre isso também. Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós faz essa pergunta. E quando Amós faz essa pergunta, está falando sobre o povo e Deus. Quando o povo não pratica o que Deus manda em obediência, ele diz que é impossível alguém andar com Deus se não obedece a Deus. Mas esse desentendimento aqui, repare bem, ele não surge após qualquer momento. Ele surge após uma controvérsia que veio lá de Antioquia. A mesma controvérsia que Paulo tratou com Pedro naquele episódio onde resistiu Pedro face a face. É o mesmo assunto. Quando você vai para o início do capítulo 15, você vai ver que os mestres judaizantes, que eram fanáticos, queriam que os gentios, crentes, ficassem sobre o jugo da circuncisão, sobre o jugo da lei. Então, existe um pedido, um parecer, vindo da igreja de Antioquia, da Síria, destinado à igreja de Jerusalém, a respeito daquele assunto. E foram enviados pelo menos 3 representantes, Paulo, Barnabé e Silas. No final do mês de julho deste ano, agora, no próximo mês, serão enviados delegados de todos os presbitérios do Brasil para a reunião ou concílio, o nosso concílio maior, o Supremo Concílio, vai ocorrer em Manaus. E lá nessa reunião, o objetivo é tratar diversos assuntos, entre eles muitas consultas de assuntos divergentes. Mesma coisa está acontecendo em Atos 15. Ainda acontece hoje.
Neste caso, Pedro, se você pega aqui, no início do capítulo 15, você vai perceber isso. Se você for passando, você vê a controvérsia, verso 1 a 5, sobre a circuncisão de gentios. Aí, a partir do verso 6, você encontra a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. E neste momento, Pedro discursa, Paulo e Barnabé discursaram, Tiago propôs uma solução. Por favor, puxe aí na sua mente, se você estava aqui domingo passado, lembram de quem Pedro teve medo? O texto diz que, quando, porém, chegaram os da parte de Tiago, Pedro ficou com medo e se separou dos gentios. Tiago, diz Atos 15, propõe uma solução. Tiago, grave bem isso. Em seguida, nós temos o resultado desse debate, ou desse concílio. O resultado é uma carta circular que foi escrita para conhecimento de todos os gentios convertidos, não só de Antioquia, mas todos os gentios convertidos, orientando como eles deveriam proceder a respeito dos judeus que queriam obrigá-los a se circuncidar. Essa carta, essa circular, é entregue lá em Antioquia. O resultado é o que mais me encanta, irmãos. Você vê a carta sendo entregue do verso 30 a 35, mas o verso 31 é algo assim que me encanta, de forma assim muito profunda, de forma muito verdadeira. Quando você olha aqui para o resultado dessa carta, olha o que diz: quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Isso não te encanta? Uma reunião que, ao que tudo indica, foi uma reunião longa. Ela não foi uma reunião assim rápida, mas o resultado dessa reunião é encantador. Sobremaneira se alegraram. Quantas vezes, irmãos, é difícil que uma decisão seja tomada por um concílio superior, ou até mesmo um concílio da igreja local, e todo mundo que lê, quando lê, sobremaneira se alegra com aquela notícia. Mas aqui diz que o resultado foi uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja satisfeita com o resultado daquilo que eles ouviram, com o conforto que veio através daquilo que eles leram. Matthew Henry, que é um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: mesmo quando as coisas vão agradavelmente bem e sem nenhuma dificuldade em uma igreja, é tolice, confiantes, pensarmos que a situação está firme e nada a inquietará. E ele continua dizendo o seguinte: sempre surgirá um problema ou outro que não foi previsto e que não pode ser evitado. Por isso, nós devemos estar preparados para enfrentar o que vier até resolvê-lo. Isso não é verdade? A igreja, parece que quando tudo está muito tranquilo, sempre surgirá um problema ou outro que não foi previsto. Há problemas que se prevê, mas outros que você não tem ideia do que possa acontecer. E o que aconteceu aqui em Atos 15? Diz o texto que após o concílio de Jerusalém, um forte desacordo sobre levar João Marcos para a segunda viagem missionária fez Paulo e Barnabé seguirem caminhos distintos. Enquanto Barnabé apostou na família, no seu primo, e rumou a Chipre, Paulo escolheu Silas, que se mostrou alguém firme o suficiente para ser preso, inclusive com Paulo, e madrugada afora, os dois cantarem louvores e orarem juntos dentro da própria prisão. Partiu então Paulo para a Síria e para a Sicília. Só um ponto aqui que você talvez deve levar em consideração, que alguns estudiosos levam em consideração. O verso 40 diz que quando Paulo parte com Silas, a igreja encomenda, a igreja abençoa. E Barnabé vai com João Marcos, e o texto não diz que a igreja não abençoou, mas também não diz que abençoou. Diz que ele pega João Marcos e navegou para Chipre. Mas é interessante notar que o verso 40 diga: mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor.
De uma forma muito especial, você vai encontrar aqui, entre Paulo e Barnabé, o que nós podemos chamar, irmãos, de desacordo racional. Você já ouviu falar sobre isso? Desacordo racional. Isso pode acontecer e acontece com muita frequência entre marido e mulher. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, sobre um desacordo racional. Isso é a possibilidade de viver um desacordo em que ambos estão certos. Não, pastor, isso não existe. Existe. Vamos pensar ali naquela figura. Desacordo racional. Quem está de um lado diz que é 6, quem está do outro lado diz que é 9. Esse é o desacordo, chamado de desacordo de perspectiva. É o desacordo quando duas pessoas, eles participam ou avaliam a mesma situação a partir de vivências diferentes, valores diferentes, necessidades diferentes. E ali, naquele caso, dessa imagem, por exemplo, há validade nos dois lados, ou um conflito de perspectivas. Então, quando a gente pensa assim, se por um lado nós vimos, na semana passada, um desacordo público entre irmãos, onde Paulo chama a atenção de Pedro, e esse desacordo público foi levado a bom termo, tanto foi levado a bom termo, que isso acontece antes do Concílio de Jerusalém, e Pedro, quando vai discursar no Concílio de Jerusalém, defende aquela causa, daquela resistência de Paulo face a face. E isso chegou a um bom termo. Quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Agora, nós temos um desacordo particular entre dois gigantes da fé, dois ministros que não acharam a solução fácil, mas que chegou ao fim, eu posso dizer assim, de modo feliz. Nós podemos assim dizer. Como não poderia ser diferente, Deus, irmãos, transformou aquele conflito de perspectiva de Paulo e Barnabé, o atrito que eles tinham, na multiplicação missionária. É isso que o Senhor faz. E nós voltamos a algumas questões que nós já falamos aqui com os irmãos. Se nós cremos, irmãos, que o Evangelho nos transforma, ou transforma a nossa vida, de dentro para fora, está aqui o tipo de manifestação em nossos relacionamentos. Às vezes, nós teremos desacordos racionais. E isso vai acontecer. A resposta a esse evangelho que nos transforma de dentro para fora, ela está aí, dezenas de vezes no Novo Testamento. O que você tem? Amar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, exortar uns aos outros, servir uns aos outros. Porque existe uma verdade simples, irmãos, mas muito profunda. Qual que é? A vida cristã não foi projetada para ser vivida isolada. Você precisa viver a realidade do Evangelho, porque ele foi construído assim, a vida cristã é construída assim, a vida cristã é sustentada assim, a vida cristã é amadurecida através da prática do uns aos outros. Essa é a prática. Essa é a prática do Evangelho. O crente que viveu exilado foi João, sozinho. E foi usado por Deus para escrever Apocalipse. Mas os outros crentes vivem em comunhão. Até Paulo na prisão pedia a presença dos irmãos com ele. Mandava cartas, pedia a sua capa, pedia os seus livros, pedia a presença dos irmãos. Então nós chegamos àquelas 3 afirmações teológicas que pela terceira vez nós repetimos. Eu gostaria que você fosse digerindo isso e colocando isso na sua mente. Não existe cristianismo saudável sem comunidade. Não existe. Não existe maturidade espiritual sem relacionamento. Não existe. À medida que nós nos relacionamos com os nossos irmãos, é que nós amadurecemos espiritualmente. Não dá para se isolar. Não existe igreja bíblica onde o uns aos outros não é praticado. Tem que praticar.
Se não praticar uns aos outros, a igreja não está vivendo a realidade da palavra de Deus. Isso nos deixa aquela mesma questão, irmãos, da primeira mensagem. Muitas vezes, aquilo que mais enfraquece uma igreja, uma comunidade cristã, não vem de fora, nasce dentro dela. Chama a atenção, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, chama a minha atenção que o conflito entre Paulo e Barnabé não surgiu de uma heresia. Você já reparou isso? O conflito deles não vem de um pecado. O conflito de Paulo e Barnabé não vem de um propósito ou um alvo equivocado. Pelo contrário, tudo começou com uma excelente proposta. A proposta inicial, ela é excelente. E isso, irmãos, nos ensina que até mesmo os melhores ou as melhores ideias podem se tornar uma ocasião de desentendimento entre os irmãos sinceros. Até mesmo as melhores ideias. Então, até as melhores propostas podem se tornar ocasião de desentendimento. Olha o verso 36. Alguns dias depois de quê? De lerem aquela carta e os irmãos ficarem ali maravilhados com a notícia que foi dada, quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto. Alguns dias depois daquele conforto que a igreja recebeu, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Alguns dias depois daquele concílio, da circular que foi lida, o desfecho favorável do concílio de Jerusalém, a recepção alegre da igreja, aquela carta, Paulo faz uma proposta: olha, voltemos, vamos passar por todas as cidades nas quais anunciamos o evangelho. Nós estamos falando aqui, irmãos, de pelo menos 6 cidades, pelas quais eles tinham passado, aberto igrejas: Pafos, Antioquia da Pisídia, que é outra Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Mas há um detalhe aqui que nós não podemos perder. A proposta de Paulo revela uma missão, uma visão missionária. E qual que é a visão missionária de Paulo? Nós não podemos apenas ganhar pessoas para Cristo. Nós não podemos apenas abrir igrejas. Nós precisamos fortalecer aqueles que já foram alcançados. O verbo aqui usado, quando ele diz sobre voltemos para visitar os irmãos, é um verbo que significa também cuidar, supervisionar, acompanhar. Não é só ir e ganhar almas para Cristo, abrir a igreja e colocar a igreja ali. Paulo entendia que plantar igrejas era apenas o começo. Era necessário voltar para encorajar, corrigir e consolidar a fé daqueles irmãos. É uma visão que ele tem, missionária. Isso deixa claro que a igreja de Antioquia, da Síria, esta aqui onde eles estavam, era apenas um porto seguro, irmãos. Apenas um lugar tranquilo, onde por vezes Paulo e Barnabé voltavam, revigoravam as forças deles e logo se entregavam de novo para fazer o trabalho missionário. Essa igreja era a igreja que era o suporte, porque eles estavam ou continuavam cumprindo o chamado deles, lá de Atos 13, versículo 2, quando o Espírito Santo diz: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Logo que entregam a carta, olha o que o texto diz: eles estão prontos para a segunda viagem, eles estão prontos a voltar. Sabe o que me encanta? Eles estão prontos a voltar por aquelas 6 regiões, e eles estão prontos a enfrentar as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, os mesmos problemas. E ao chamar Barnabé, Paulo também deixa algo claro, irmãos, que nós temos necessidade uns dos outros para realizar a obra de Deus. Você não é um cavaleiro solitário no reino de Deus. Você precisa dos outros. Nós precisamos uns dos outros para realizar a obra de Deus. Você talvez seja o tipo de pessoa que até diz assim: eu trabalho melhor sozinho.
Mas no reino de Deus, Deus não nos chamou para trabalharmos sozinhos. Ele colocou gente do nosso lado. E é por isso que Ele não deu a nós, ou de forma individual, todos os dons. E Paulo deixa isso claro, ele podia voltar sozinho, claro, mas ele não faz. Por que ele não faz? Porque o método do Senhor Jesus Cristo é qual? É de 2 em 2. É sempre alguém com outro companheiro. Esse é o método de Cristo. Chama a atenção, então, que esse desacordo entre os dois, irmãos, não os tornou ou não transformou eles em adversários um do outro. É um desacordo forte. Isso não tornou eles, por exemplo, adversários do Evangelho. Isso não te chama a atenção? Porque muitas vezes as melhores propostas podem se tornar ocasião de desentendimento, mas tem gente que através disso se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta da missão, se afasta do chamado, por causa de um desacordo. Mas eles não, isso não transformou eles em adversários, eles não se tornaram adversários do Evangelho, eles não se afastaram do chamado que receberam de Cristo, pelo contrário, os dois continuaram servindo, continuaram pregando, continuaram fazendo discípulos. Isso nos ensina que uma divergência entre irmãos pode muitas vezes interromper uma caminhada conjunta, mas não precisa interromper a missão que Deus nos confia. Não interrompe a missão. Então a divergência deles alterou os caminhos, irmãos, mas não o propósito de Deus. Veja o verso 39, porque do verso 37, 38 e o 39 estão em conjunto, mas eu quero que você pegue a primeira parte. Olha o que diz aqui: houve entre eles, preste muita atenção, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Não perca o tal desavença, o negócio foi acalorado. Deu para entender? O texto resumiu tudo em uma palavra só. Não perca a força dessa expressão. O resultado da discordância entre Paulo e Barnabé foi doloroso. A desavença foi pesada. Não é que um xingou o outro, não, ou a mãe do outro, ou o pai do outro, não é isso. Mas eles não conseguiram se entender. E esses dois homens de Deus, que haviam servido juntos, viajado juntos, passado um período longo juntos, sofrido perseguições juntos, testemunhado a graça de Deus em tantas cidades, chegaram a um ponto em que não puderam mais seguir o mesmo caminho. Não conseguiram. O texto, irmãos, ele não está escondendo a intensidade da situação. Então essa discussão foi tão acalorada que a única solução encontrada foi a separação. Isso nos lembra que até mesmo os servos de Deus mais maduros continuam sendo seres humanos, marcados por limitações, emoções e pontos cegos. Até mesmo os mais maduros. A Bíblia, olha como isso é bonito. Eu digo que é bonito porque nós podemos nos incluir nisto tudo. A Bíblia não procura idealizar seus heróis. Ela apresenta cada um deles aqui como realmente são. Para que a gente possa aprender, irmãos, tanto com os acertos desses heróis quanto com seus erros. Nós podemos aprender com os acertos e com os erros dos personagens bíblicos, daqueles que foram chamados por Deus. Ao mesmo tempo, esse episódio aqui, essa situação nos ensina que nós, irmãos, não devemos nos surpreender quando surgem divergências entre pessoas sinceras, comprometidas com Deus. Isso não deve gerar surpresa, porque isso é real, isso pode acontecer. É impressionante notar que Deus coloca isso aqui para nos ensinar. Homens piedosos, servos de Deus, podem enxergar a mesma situação de maneiras diferentes. Podem se tornar inflexíveis. Podem deixar a inflexibilidade tomar o lugar da humildade. As diferenças podem produzir até rupturas necessárias entre eles, ou como nesse texto, desnecessárias.
Mas é impressionante notar que Paulo e Barnabé resistiram juntos perseguição, a oposição dos judeus, controvérsias doutrinárias pesadas, mas se separaram por uma discordância pessoal. Já imaginou isso? Enfrentaram tanta coisa juntos, mas nesse caso, em especial, eles não conseguiram mais caminhar juntos. Esse relato, irmãos, é uma grande advertência para nós. E eu digo como? Pequenos traços, irmãos, do nosso orgulho, da nossa insistência excessiva em nossas próprias opiniões e a incapacidade de ouvir o outro pode causar feridas profundas até entre os melhores irmãos. É o que está acontecendo aqui, separando grandes homens de Deus. Agora, louvado seja Deus, porque o desacordo de Paulo e Barnabé, volto a dizer, não os afastou do Evangelho. Não roubou deles o propósito, não invalidou a vocação ministerial, pelo contrário, embora você não tenha detalhes na Bíblia muito extensos sobre os dois depois disso, ou da relação, não há registro de inimizade entre eles. Exemplo disso é 1 Coríntios 9:6, onde o apóstolo Paulo, depois desse incidente, elogia Barnabé dizendo que ele é um grande trabalhador, ao lado dele no Evangelho. Chama a atenção que Lucas, irmãos, ele não encerra essa história destacando a dor do desacordo ou da separação. O conflito foi real, mas você se lembra que quando a gente falava de Evódia e Síndica, a gente chega num ponto que o apóstolo Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, ele muda de assunto, assim, rápido, sobre o desacordo. Lucas faz a mesma coisa. O conflito foi real, a ruptura existiu, as consequências, nós podemos dizer que foram lamentáveis, separar esses dois homens de Deus. No entanto, o texto mostra que Deus não perdeu o controle da situação. Perceba bem, aquilo que parecia um obstáculo para a missão, foi usado para ampliar o alcance do Evangelho. Isso nos ensina, irmãos, que a soberania de Deus é capaz de produzir frutos até a partir dos episódios mais difíceis da nossa vida. Até naquilo que parece conflituoso na nossa história, na nossa vida, até a partir dos nossos conflitos, Deus pode produzir o bem. E Ele faz isso. O texto então nos diz, verso 39 e verso 40, depois de houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se, então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, e passou, verso 41, passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. O desacordo foi profundo, profundo o suficiente para impedir que eles continuassem viajando juntos, mas não afastou da missão. O problema não era o propósito, ou a missão, ou o convite inicial de Paulo para que ele e Barnabé fossem aquelas igrejas. Isso nos ensina, irmãos, que os conflitos não precisam resultar em abandono do propósito. Imagine que você está trabalhando aqui na igreja, em alguma área da igreja, e de repente, vocês dois que estão ali trabalhando, entram em desacordo sobre alguma perspectiva. Via de regra, sempre tem alguém que fala assim, então eu não faço mais parte disso. E sai, e vai embora, e abandona. Se não é desse jeito que eu gosto, então eu não fico. Paulo e Barnabé aprenderam que aquele conflito tão pesado entre os dois, tal desavença, não precisava resultar no abandono do propósito de Deus. Isso nos lembra aquele enigma lá de Sansão. Lembra do enigma de Sansão, quando ele se casa? Lá em Juízes 14:14, ele chama, os jovens que estão ali, os padrinhos, vamos dizer assim, do casamento. Ele diz assim, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Se já era estranho que a partir dos sofrimentos dos apóstolos, tudo contribuiu para o maior proveito do Evangelho, o que a gente vai dizer do quanto é estranho uma disputa, uma desavença contribuir para o Evangelho avançar ainda mais? É isso que acontece
Deus não permitiria tais coisas como essas que aconteceram aqui, se Ele não tivesse em vista, irmãos, propósitos e fins em tudo isso. Veja bem, mais lugares foram visitados, Barnabé foi por um caminho, ele navegou para Chipre, a famosa ilha onde a dupla apostólica começou os trabalhos de evangelização, e era a terra natal de Barnabé, era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Você conhece a música. É dali que ele era. Barnabé, então, volta para sua terra natal, natural de Chipre. Paulo foi por outro caminho. Ele passou pela Síria, a Sicília, verso 41, sendo que a Sicília era a terra natal de Paulo. Capítulo 21, verso 39. Paulo também volta para sua terra natal. Aí alguém disse: há algo que nos prende todos à nossa terra natal. Cada um, depois daquele conflito, volta para sua própria terra natal. Deus, meus irmãos, satisfez seus propósitos para difundir a luz do Evangelho, mesmo através de um conflito. Mas veja que tem mais coisas boas aqui. Mais trabalhadores foram usados no ministério do Evangelho. Entre os gentios, pois, Marcos, verso 39, que não manteve firme lá na Panfilha, ele não foi rejeitado dessa vez. O primo o leva, ele foi aceito contra a opinião de Paulo. Então Barnabé o leva. Pelo que sabemos, esse jovem aqui, João Marcos, deu provas de ser um obreiro bastante útil, irmãos, e bem sucedido depois dessa ocasião. Apesar de ter sido rejeitado por Paulo naquele momento, João Marcos continuou servindo, amadureceu, e mais tarde, lá na carta aos Colossenses 4, versículo 10, Paulo pede às igrejas para receberem Marcos e o chama de colaborador do Evangelho. Olha como que isso muda, né? Olha a perspectiva disso, mas não só isso, lá em 2 Timóteo 4,11, naquelas palavras finais da carta de Paulo, ele pede que Timóteo tome com ele a Marcos e leve junto, pois era útil para o ministério. Mas não só este, Silas, versículo 40. Agora, Paulo inclui junto a si um novo trabalhador na obra, que talvez nem pensou, irmãos, em ir para essa viagem, ou para essa segunda viagem missionária. Volte seus olhos aí, verso 33 e 34. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Demorado aonde? Lá em Jerusalém. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Silas queria ficar lá em Jerusalém. Mas agora, ele não só é chamado por Paulo, como ele vai para uma segunda viagem, que ele não tinha nem perspectiva que ele faria. Além disso, irmãos, o capítulo seguinte, se você olhar para o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que chega Paulo e Silas a Derbe e Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, que Paulo pega e também leva consigo. Não é interessante notar que de um conflito tão pesado, tal desavença, tenha surgido tantos novos jovens para trabalhar? Agora Barnabé está com um jovem para lhe ensinar, e agora Paulo está com outro jovem para lhe ensinar, e não só este, como ele também leva consigo a Timóteo. Eu poderia, irmão, meus irmãos, dar vários exemplos aqui sobre momentos divergentes que acabaram dando bom resultado. Por exemplo, na Fórmula 1 existe, na ciência, aquelas divergências entre Thomas Edison e Nikola Tesla sobre a distribuição da energia que fizeram avançar tanto essa área. As divergências que houveram entre Parreira e Zagallo na Copa de 94, que resultaram em nós sermos campeões do mundo. Mas veja bem, a maior prova de que Deus extrai o bem a partir do mal, ou de coisas que são conflituosas, nunca estará na Fórmula 1, na ciência ou no futebol. Está na cruz. Através da cruz,
Os homens, como cantamos nessa noite, planejaram injustiça, traição, morte. Satanás, ele pensou ou imaginou ter vencido. Os discípulos pensaram que tudo havia acabado, mas Deus transformou o maior mal da história no maior bem da história. É isso que ele faz. A salvação de pecadores por meio de Jesus Cristo. Isso não te encanta? Saber que mesmo, irmãos, nos nossos maiores conflitos e dificuldades, Deus consegue extrair o melhor, aquilo que é bom. Por isso, 3 lições para a nossa vida nessa noite, 3 aplicações. Primeiro, lembremos-nos de que precisamos mais da graça de Deus do que da razão. Muitas vezes nós nos esquecemos, irmãos, que se até Paulo e Barnabé, homens cheios do Espírito Santo, que nós não temos dúvidas disso, nós podemos duvidar uns dos outros aqui em muitas medidas, mas pelo que as Escrituras dizem, nós não temos dúvidas de que Paulo e Barnabé eram homens cheios do Espírito Santo, comprometidos com o Evangelho. Se até homens com esse nível de caminhada com Deus chegaram a tal desavença, quanto mais nós devemos desconfiar de nós mesmos, né? Das nossas desavenças. O conflito aqui de Atos 15, irmãos, nos lembra que a igreja não é sustentada, grave bem, não é sustentada pela perfeição dos seus membros, nem pela perfeição dos seus líderes, mas pela graça do seu Senhor. Esse é o sustento da igreja. A segunda aplicação, jamais permita que um conflito roube aquilo que Cristo te confiou. Jamais. Não permita que isso aconteça. Há líderes que abandonam ministérios, relacionamentos e até comunidades inteiras porque tiveram desacordos. Paulo e Barnabé nos mostram que uma ruptura, por mais dolorosa que seja, não precisa e não deve significar o abandono da missão. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos alguém que foi rejeitado, traído, abandonado, mas permaneceu fiel até o fim. Por fim, confie na providência de Deus. A separação entre Paulo e Barnabé, irmãos, foi triste, mas Deus continuou escrevendo sua história através daquele episódio. Um conflito que Deus usou para que o evangelho fosse ainda mais expandido. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo em meio às tensões que a gente vive, decepções, crises e conflitos. Porém, na cruz, Deus nos ensina que Ele mesmo é especialista em fazer surgir vida daquilo que parece morte, daquilo que parece derrota. E eu encerro dizendo o seguinte: Paulo e Barnabé falharam, não tenha dúvidas disso. Nós também falhamos e falharemos. Mas Cristo, o nosso Senhor, Ele permanece fiel. E é por isso, irmãos, que a igreja continua existindo. Não é porque nós somos perfeitos, é porque temos um Cristo perfeito. É por isso que a igreja continua cumprindo a missão. É por isso que a igreja continua experimentando a boa providência de Deus, porque nós temos um Salvador, um Cristo fiel.